Oi para todos, o meu nome é Penélope, eu sou psicóloga, eu moro em São Paulo, vivo aqui nessa cidade. A convite da Libélula em Verso, eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre o luto pela morte e existência em tempos de pandemia. Primeiro eu quero muito agradecer a oportunidade de poder falar para vocês aqui nesse espaço. Quero muito agradecer a Libélula. Segundo, você já sabe o meu nome, eu sou psicóloga, eu tenho aprimoramento em saúde coletiva. Se alguém tiver interesse de entender um pouco mais o que eu vou falar hoje, a minha visão de mundo, assim, para entender, é mais baseada na psicologia social e na psicanálise, de uma forma mais contemporânea e tudo mais. Bom, eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre algumas reflexões que eu andei tendo sobre a atual situação que a gente está vivendo. Se você é deste planeta, você sabe do que eu estou falando, né? Eu tenho um texto também, se vocês quiserem entender um pouco melhor, porque é um assunto muito denso falar sobre luto. Envolve muita teoria, muitos estudos e tudo mais. Então, eu não vou me aprofundar muito, senão eu tenho certeza que o vídeo vai ficar longo e enorme e cansativo, e não é esse o meu objetivo. É ser objetivo. Então, no meu site você encontra um dos meus últimos textos. Lá tem até uma arte minha que eu desenho. Depois eu vou falar um pouquinho com vocês sobre essa questão da arte. Mas eu queria começar falando para vocês um pouquinho sobre o porquê do título, o porquê desse tema e entrando aí nas reflexões que eu quero trazer para todo mundo refletir. Eu quis trazer esse tema sobre o luto por morte e existência. Não sei se vocês já pararam para pensar sobre o luto por existência, né? Mas eu queria explicar para vocês um pouquinho, de acordo com a psicanálise, o luto é um processo bem doloroso de introspecção, onde a gente perde aquele elo com aquela pessoa ou com aquilo que a gente tinha, né, algum tipo de relação. Em meio a uma pandemia e ainda um vírus que dificulta mais ainda o processo da gente lidar com a morte. O vírus, ele tira as pessoas abruptamente da gente, né? Quando as pessoas elas estão internadas e a gente não sabe se elas vão voltar ou não, até elas morrerem e serem enterradas, né? A pandemia, ela obrigou a gente a entrar em contato com a morte de uma forma muito forte e com o luto também. Então, seja você que infelizmente perdeu alguém durante esse tempo, ou outras pessoas, no caso eu também, que vemos aí as notícias e todos os dias grandes quantidades de pessoas estão morrendo no mundo inteiro por conta da situação atual. É difícil não se sentir enlutado, né? Não sentir esse estado de luto. E não necessariamente você precisa perder alguém para sentir, ter esses sentimentos, né? Mas eu trouxe aqui uma autora que chama Elizabeth Kübler-Ross. Se você não entendeu a minha pronúncia, eu não sei se eu estou pronunciando certo também, procura na internet um dos livros dela, que é o que eu vou falar um pouquinho, sobre a morte e o morrer, de 1969. Lá você encontra o nome dela melhor do que eu estou falando aqui para você agora. Mas eu trouxe essa autora porque em 1969 e durante a carreira dela, ela falou muito, estudou muito sobre morte em uma época que não se falavam sobre isso, em que não era um assunto muito falado. É interessante pensar que até hoje não é muito falado, né?
e as pessoas ainda têm dificuldade de lidar com isso. Eu também tenho dificuldade de lidar com isso. Não é um tema fácil. Mas ela ela criou uma teoria que aí tem alguns questionamentos sobre a validação dessa teoria ou não, a questão dela ser mulher no meio dos acadêmicos, né? Só que ela teve sim um papel muito importante para discutir esse tema e trazer a questão do luto à tona. Por que eu estou falando isso? Ela desenvolveu aí no processo de trabalho dela algumas fases do luto que a gente pode passar, mas não necessariamente a gente vai passar por elas de forma linear ou seguindo essa linha. Você pode não sentir de repente um estágio e ir direto para outro, que é a negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. São 5 estágios. Eu não vou falar especificamente sobre cada estágio, eu só vou citar alguns pequenos exemplos de como eles parecem estar influenciando a nossa vida atualmente. E de como eu sinto que a gente está passando por um processo de luta existencial. Então, além de você ver as pessoas passando por um processo, né, passando pelo luto de morte, a gente tem um luto existencial também, né, que traz aí uma renúncia muito grande sobre a gente deixar de lado várias escolhas, deixar de lado nossa vida particular em prol do coletivo, deixar de lado talvez alguns sonhos, algumas escolhas, e o quanto esse processo é difícil. Vou ilustrar rapidamente um pouco dessas fases. Logo que a pandemia começou, a gente está num momento muito difícil político, econômico, social, principalmente no Brasil, que o Brasil está uma loucura, né? Mas a negação, né, das pessoas em aceitar que talvez tenha um vírus realmente, tudo isso esteja acontecendo, é tão forte que a gente vê manifestações de pessoas contra o isolamento social, a gente vê as pessoas com raiva, dizendo que o vírus não existe, que é um golpe comunista, a gente vê muita coisa acontecendo sem explicação e movimentos muito grandes, né? Pessoas aí que se juntam para fazer isso. Realmente a gente entende que é uma dificuldade de aceitar a situação atual. Basicamente, é como se fosse um processo de luto, onde a gente nega o que está acontecendo, sente raiva, se sente depressivo, barganha. E a barganha, eu trago um outro exemplo aqui, em que a gente vê, aqui em São Paulo aconteceu isso em uma rua muito famosa, pessoas ajoelhadas, rezando, pedindo para que essas mortes não acontecessem, que as pessoas não se contaminassem e tudo mais. Não quero entrar aqui no ponto de que a fé sim é muito importante, não importa qual fé você tem ou qual seja a sua espiritualidade, mas a barganha também é muito complicada, essa negociação, quando você não aceita o que está acontecendo, basicamente, e entende a situação e pensa, tá bom, o que eu posso fazer com isso? Você entra em um jogo que a chance de você perder é muito grande e se frustrar é muito grande. E aí tem a fase da depressão também, que faz com que a gente fique mais introspectivo. Então tem dias que a gente acorda, meu Deus, o que está acontecendo? A gente fica triste, a gente chora, a gente não produz, se sente mal. Olha, tá tudo bem. Venho aqui dizer que, pelo que eu venho refletindo, e se você quiser pensar um pouco sobre isso, parece que todos nós estamos de luto, passando cada um por um processo diferente. Não quero aqui generalizar, tá? Quero dizer que eu entendo que sim, nós vivemos em um país de extrema desigualdade social, eu entendo que nós temos o capitalismo em nossa volta, temos condições sociais, econômicas, históricas diferentes, então eu entendo esses aspectos.
E cada um, de uma forma, vai experienciar ou está experienciando esse processo de luto. Não sei aí o que vocês acham, se vocês pararam talvez para pensar um pouco nisso, até porque essa questão do luto é muito ligado à morte, né? E não a uma questão da existência, que seria o oposto, mas é um processo interno. Eu sinto que é um processo interno que as pessoas estão passando. Ok, eu falei tudo isso para vocês, não quero deixar ninguém chateado. Mas o que a gente faz com isso? Por que eu trouxe essa reflexão? Eu quis trazer esse tema para que a gente possa entender que a gente não está sozinho, que o seu problema não é único. Mas para lembrar que o seu problema é diferente do problema de todas as outras pessoas, num sentido de que só você vive, sente esse problema e que ele é válido tão quanto o problema de outra pessoa. Sim, pensar que todos nós estamos vivendo um processo em conjunto também é muito importante. Porque esse tempo de isolamento social, em que a gente é obrigado a ficar em casa, de certa forma, ou por escolha, ou por necessidade, tudo mais, faz com que a gente seja obrigado também a entrar em contato com as nossas próprias questões, entrar em contato com nós mesmos, com a nossa própria solidão, com a nossa própria dor, e isso é muito difícil. Hoje em dia parece que todos os dias são dias em que você vai entrar em contato com essas dificuldades, porque conviver com a gente o tempo todo e olhar pra gente o tempo todo não é fácil também, né? Esse é um momento que a gente está passando em que a gente precisa muito desenvolver a nossa empatia, entender os nossos privilégios, entender a nossa situação, de que forma que eu posso ajudar. Lembrando, se você não tem condições de ajudar, estando em casa, fazendo o mínimo de se cuidar e poupar os outros, você já está ajudando. Se desconstruir, aproveitar esse processo para se desconstruir também é muito importante. E nem estar alienado durante o processo. Busque informações confiáveis, de fontes confiáveis, mas não precisa o dia inteiro ler sobre isso, não precisa estar antenado ali o dia inteiro, buscando ali uma informação ou outra, uma vez por dia, de fontes confiáveis, já está ótimo para você entender o que está acontecendo, saber se você está fazendo o que é correto de acordo com os especialistas e estudiosos ou não, e continuar aí vivendo enquanto a gente está passando por uma situação de completa incerteza. E é engraçado que pessoas que têm ansiedade, o que a gente mais escuta, eu já convivi muito com ansiedade, vive um dia de cada vez. E a gente sabe como é difícil viver um dia de cada vez. E agora a gente está sendo obrigado a viver um dia de cada vez. Porque os planos que a gente tinha, eles podem até estar aqui na nossa cabeça, mas eles não estão mais da forma como eles estavam antes. Eles não funcionam mais como eles funcionavam. São relações à distância que a gente tem que conviver. Talvez, infelizmente, ver pessoas doentes ou ficar doente, perder o trabalho, perder o dinheiro, ter que se mudar ou cuidar de pessoas próximas, né? Mudar aí a sua vida. São muitas e muitas e muitas mudanças. E as crises, né? Não importa a crise que você tem, as crises elas vêm para causar mudanças. Não estou dizendo aqui que o vírus é bom para causar mudança. Não estou dizendo isso. A gente já está numa situação de crise, né? Então, como que a gente pode enfrentar? Entendendo, então, que estamos todos enlutados, vivendo um processo de luto, muitas coisas podem ajudar a gente a passar por esse processo de uma maneira mais leve, né? Quem tem oportunidade de ficar em casa ou de produzir de outras formas, se reinvente. Pense em como você pode reinventar o seu trabalho
Eu, por exemplo, agora tenho que trabalhar de uma forma online. Use a criatividade. A gente está vivendo uma situação de pandemia em um momento que a gente tem internet, né? Em que a gente pode conversar simultaneamente com as pessoas, em que você pode ter acesso à informação de uma forma mais rápida. Isso é muito bacana. Nesse sentido, a gente entende que a solidão ela é física de eu estar sozinha aqui comigo, mas a qualquer momento eu posso ligar para alguém, a qualquer momento eu posso tentar contatar alguém, fazer alguma atividade, né, com outras pessoas virtualmente. Se expressar criativamente é muito importante para a gente conseguir aceitar esse processo. Então, eu trouxe aqui essa reflexão sobre o luto de morte e o luto de existência para que a gente consiga, de alguma forma, caminhar para a aceitação. E são esses os passos que eu penso que podem ajudar a gente. Desenvolver empatia, né, cada vez mais. Se desconstruir cada vez mais. Não se alienar nessa situação. Entender a realidade para que a gente não tenha expectativas muito altas e se frustre de uma forma muito prejudicial. Entender o que está acontecendo, caminhar para essa aceitação é também caminhar aí para nossa saúde mental e produzir e se distrair da forma que for. Eu, como gosto muito de arte, eu desenho e eu vejo no meu desenho esse processo sendo vivido, experienciado. Eu percebo que eu tinha desenhos que estavam muito mais tristes, um pouco melancólicos, e agora eu tenho desenhos mais criativos, com uma técnica talvez mais desenvolvida. A arte é muito boa nesse processo, né? O ser humano ele é incrível nesse sentido, como sozinho ele pode desenvolver a criatividade dele e criar. Eu espero ter ajudado, que vocês pensem um pouco sobre essa fase de luto coletivo que parece que a gente está vivendo, que a gente tire boas reflexões e bons pensamentos. Quem quiser debater aí comigo, a gente conversa. E espero que essas dicas também ajudem vocês a criar algumas alternativas. A gente entender que está todo mundo na mesma situação, né? Independente do grau aí de dificuldade, e que a gente vai passar por isso. E que juntos a gente vai conseguir passar por isso. O coletivo, nesse momento, é muito, muito, muito importante para esse processo. E o contato com a nossa solidão, a caminho de uma solitude, ou seja, de se sentir bem sozinho, também é muito importante. Então, que a gente consiga se desenvolver cada vez mais, caminhar para essa aceitação e se reinventar. Um beijo para vocês todos, obrigado pela oportunidade, pelo espaço, e é isso. Tchau!